Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Não Sejam Peru. Meu nome é Felipe Machado, eu trabalho com finanças e gestão empresarial. Quero explicar brevemente o nome desse canal. Nassim Taleb, um autor que está sendo bem conhecido agora no Brasil, ele tem uma metáfora no seu livro para explicar como a gente cai em ciladas durante a vida. E ele conta então a história de um peru que foi adotado pelo seu dono e em determinado dia da sua vida ele começou a sentir que o dono o amava muito, porque todo dia o dono o alimentava com a mão, todo dia o dono chegava perto dele e conforme os dias foram passando, os meses foram progredindo, o peru ele começou a ter uma certeza muito grande que o dono o amava muito. Então a sua estatística própria começou a demonstrar que, com o passar dos dias, ele podia confiar cada vez mais no dono. Até que chegou um dia em que a mesma mão que dava de comer pegou o pescoço do peru, torceu e ali acabava a história. Taleb então mostra isso para nos relembrar de que muitas vezes a gente acaba sendo um peru em diversas situações da nossa vida. A gente se deixa enganar pelas condições que nos passam e a gente se ilude com algumas falsas certezas. E por que que eu trago a reflexão então hoje relacionada a se o dinheiro traz felicidade ou não traz? Eu estou, por coincidência, hoje na praia, estou olhando dois surfistas já faz algum tempo e me lembrou daquele exemplo onde uma pessoa muito simples estava sentada na praia, sentada na sua casinha com seu barquinho de pesca, contemplando a natureza. E chega perto dele um grande executivo, uma pessoa vestida de maneira empresarial, tradicional, e pergunta para ele por que aquele homem não volta a estudar, por que ele não faz uma faculdade, por que ele não se desenvolve na sua carreira, por que ele não consegue um emprego, por que ele não faz uma faculdade, depois faz uma pós, de repente ele consegue uma vaga num emprego melhor. Talvez ele até mesmo empreenda, de repente ele vá morar no exterior, depois ele venda essa empresa por alguns milhões e aí ele pode comprar uma casa de frente para o mar, ter o seu barquinho, descansar, contemplar a natureza. E aí aquele homem olha para ele e diz: mas eu já tenho tudo isso. E quando a gente pensa em finanças, quando a gente pensa em finanças pessoais e até mesmo empresarial, mas aqui o foco no pessoal, olhando para esses surfistas aqui, me lembrou dessa história, porque a gente acaba às vezes trabalhando tanto para conquistar tantas coisas e a gente nunca está satisfeito com nada. Eu estou gravando esse vídeo mais ou menos perto do meio-dia de uma sexta-feira. Eu, por coincidência, vim trabalhar hoje aqui na casa da praia da família. E quando a gente para pensar sobre essas pessoas que têm menos, do nosso ponto de vista, mas aproveitam a vida, a gente começa a se questionar do porquê que talvez a gente se mate tanto de trabalhar, né? Talvez os surfistas ali sejam empresários, talvez sejam pessoas daqui, não tem nenhuma importância isso agora. A questão é por que a gente trabalha tanto? Será que a gente trabalha para poder aproveitar a vida? Será que o trabalho ele é um meio de condicionar a nossa vida a uma existência melhor? Ou será que a gente trabalha para simplesmente acumular coisas? Se você for ver a vida que uma pessoa na cidade tem, uma pessoa no campo tem, é, é gritante a diferença na maioria dos casos. A gente que mora na cidade tem uma tendência altíssima em querer conquistar uma série de coisas, muitas que a gente nunca pensou que precisasse delas, mas a gente acaba se achando no dever de ter porque as pessoas ao nosso redor têm. Então você tem um carro, você precisa de dois, você tem dois e daqui a pouco você precisa de um jipe, de uma moto, de um barco. Você tem uma casa boa, mas seu amigo trocou de casa, então você precisa trocar de casa de novo. E a gente vive uma espécie de eterna insatisfação com as coisas da vida. Então, respondendo talvez a resposta desse título, eu acredito que o dinheiro ele traz sim felicidade, mas desde que você tenha a cabeça no lugar, desde que a sua mentalidade ela seja boa. A gente não consegue encontrar nas coisas a felicidade.
Eu acho que as pessoas que são bem-sucedidas são aquelas que conseguiram encontrar nas pequenas coisas uma resposta para si, nas coisas que aparentemente são tão simples, elas conseguem se deleitar, elas conseguem ser satisfeitas com aquilo. E a gente vê o extremo oposto em pessoas que vivem apenas para o trabalho, apenas para acumular, apenas para juntar riquezas, como a Bíblia diz, onde a traça, onde a ferrugem destrói tudo e no final da vida o que sobra talvez é apenas o orgulho pessoal, mas poderiam ter desfrutado muito mais das coisas criadas, poderiam ter desfrutado muito mais da vida em família. Especialmente me lembro de um exemplo de uma pessoa muito rica com quem eu conversei uma vez, e quando perguntaram para ela do que ela sentia mais falta, o que ela faria de novo se ela começasse, e aí ela comentou que daria mais tempo para a família, ela estaria mais junto da família, talvez trabalharia um pouco menos. Só que já era tarde, né? Já é uma pessoa de quase 80 anos, ainda trabalhando, ainda à frente dos negócios, mas acabou percebendo que não era mais possível fazer essa volta. Então reflita um pouco nas suas finanças pessoais, reflita por que você está trabalhando, reflita qual o motivo de você estar fazendo investimentos, de você estar tendo reserva financeira, de você estar buscando conhecimento para um emprego melhor. Dê uma real analisada para ver se tudo isso não está sendo investido apenas para comprar coisas, apenas para acumular coisas, né? Reserva financeira, investimentos, tudo isso é importante, tudo isso é bom, mas isso não deve ser o fim, isso deve ser um meio de você buscar, talvez nem a sua independência financeira, mas você buscar a sua paz financeira, porque ela começa em primeiro lugar pela nossa cabeça, na forma como a gente enxerga todas as coisas. Um grande abraço para vocês, se inscrevam aí no canal que eu voltei recentemente e bom final de semana a todos.